Vamos lá, rapidamente aí, quem estava na live, esperando só o Luiz voltar aqui. Só colocar o tema aqui. Você estava na live. Soltar só a musiquinha aqui até o pessoal começar a voltar. Esperando o Luiz também. Pode pedir fazer a solicitação de novo. Sextou com ciências humanas. Isso aí, galera. Só fixar o tema aqui e aí eu já chamo vocês. Vou acenar aqui o Luiz. Ok. Deixa eu só fixar esse comentário aqui. Vai lá, Luiz. Manda a solicitação de novo aí, Luiz. Luiz, pede a solicitação de novo. Vocês que estavam aí, pessoal, nós estamos aqui discutindo o tema. Isso, beleza, Luiz. Isso mesmo, Suelen Cerqueira. Vocês estão com sabotagem e o Luiz Bento. Isso. Estava apanhando um pouco aqui dessa temática, mas minha esposa... É os desafios do historiador no século XXI, rapaz. Tem que se adequar aí. Enfim, então, eu venho tentando me adequar, esse é o desafio, entendeu? Eu aprendo muito com os meus alunos, né? E isso tem me ajudado muito, né? Mas eu acho que todo aprendizado é extremamente necessário. E atuar nas redes sociais é algo que cada dia se torna mais imperativo para os educadores, não apenas para os historiadores, mas para os educadores de uma forma geral. Muito bem, então avisando aqui para vocês que todas as sextas nós estamos fazendo aqui o debate, né, para quem é do Mato Grosso do Sul, né, um abraço para todos vocês, para quem está de Juruaçu, meus alunos de Juruaçu, do ensino médio e também da universidade, um abraço para todos vocês, um abraço para quem está em Jussara, um abraço para quem está em Sergipe, tem gente de Sergipe, tem gente de todos os locais, vários estados aqui do Brasil, um abraço para todos vocês. Muito obrigado. Andradina, Andressinha, acabou de entrar aí, ela é de Andradina, Mariana Andradina, enfim, muita gente. Muito bem. Teve gente também de... Suelen, lá de Mato Grosso, lá de próximo de... Agora eu esqueci o nome da cidade da Suelen, ela tem mudado muito de cidade, é quase um outsider. Muito bem, tem muitas pessoas aqui, o Wilson, todos vocês, a gente, você tinha ficado ali com aquela pergunta, né, da Suelen, que era aquela questão... se poderíamos considerar o Bolsonaro e o Trump como bonapartista. Então aí já podem... conexão, aqui, ó, conexão, Floripa, Três Lagoas. Também aqui. Mandem as perguntas também, viu, pessoal? Se você não teve as perguntas respondidas, podem mandar aí, beleza? Então vamos lá. Vamos aí, Aragarça, todo mundo aí, ó. Um abraço aí, Vitor Clés, todo mundo. Está na live aqui. Vamos lá, Luiz. Vou tentar responder a Suelen em homenagem a ela e o João. João, manda um abraço para o João aí, Suelen. Eu vou tomar uma cachaçinha aqui em homenagem ao João, a todos os meus ex-alunos, porque já é o segundo momento, então no segundo momento a gente pode relativizar um pouco. Eu já estou bem vocabulado, eu já estou me familiarizando com a ideia da live, então eu vou tomar um aqui para apresentar. Isso aí, Luiz, muito bem. Vamos lá, então, quem já tiver com as perguntas aí, pessoal, já podem mandar, tá? Nós estamos aqui anotando todas as perguntas de vocês aqui. Um grande abraço. Então, assim, a pergunta da Suelen é sim, né? O advento do Trump e do Bolsonaro, eles estão interligados. Não tem como, né, você analisar a escalada do conservadorismo no século XXI sem pensar o impacto que as mídias digitais têm na formação e no fortalecimento dessa onda conservadora que nós estamos vendo. Então é um crescimento muito forte e ele é alimentado por esses canais que criam espaços de um diálogo direto entre esses formadores de opinião de um pensamento de extrema-direita, que são muito poderosos porque tem ao lado deles o capital, tem ao lado deles
a máquina administrativa, na sua grande maioria, ou no caso, né, do Brasil e dos Estados Unidos, estão apoiados pelos empresários, pelos grandes comerciantes. E então, esses dois fenômenos estão interligados. Então, esse Estado bolsonarista que nós estamos vendo em curso no Brasil e a tentativa do Trump, aqui é um pouco mais gritante e um pouco menos civilizados, eu diria, do que é nos Estados Unidos, pelo meu conhecimento superficial, mas é uma tentativa de um indivíduo que, por um poder carismático, nós estamos falando de dois líderes carismáticos, tentam se impor acima do Estado democrático de direito e governar segundo as suas convicções, segundo as suas vontades. Né? Então a frase do inominável que é presidente, a Constituição sou eu, diz exatamente isso. Ou seja, é um arremedo de plágio do Luís XIV, ou seja, ele tentou, né, ele não tem nem cultura política para isso, mas diz muito, ou seja, é a ideia de que o Estado é ele, que ele vai governar segundo a sua vontade, interferindo na saúde, interferindo na educação, interferindo na polícia e achando que isso não é interferência, que isso não é corrupção, que isso não é crime. Então isso pressupõe uma forma de um indivíduo que entende a política não como política, como arte do diálogo, como arte da discussão, da diversidade, onde todas as plataformas têm que ser acolhidas, aceitas, debatidas e construir-se o melhor argumento para se adotar em bem de uma coletividade, ou seja, então, esses indivíduos desconsideram a política. Não é um homos políticos no sentido aristotélico, mas é uma perspectiva bonapartista. O Estado sou eu vou governar segundo as minhas convicções e quem não tiver de acordo, eu vou tirar. Se a imprensa não noticiar, eu vou criar canais para que se noticie. Se ela me criticar, eu vou criar uma censura. Enfim, é um retrocesso gigantesco. E isso não seria possível se não fosse essa onda negacionista, esse cientificismo, que cria uma espécie de uma segunda verdade, aquilo que os indivíduos, tanto na historiografia como fora dela, vem chamando de um sistema de pós-verdade. A verdade não importa, o que importa é o que eu acredito. Então você cai no domínio da opinião. E isso é um problema. Porque o que caracteriza o pensamento científico? O pensamento científico é o lugar onde a episteme ela se sobrepõe à dosha, ou seja, onde o pensamento crítico fundamentado ele se sobrepõe à opinião. Não existe opinião no método, não existe opinião no universo científico. Só que o que nós estamos vendo é uma valorização da opinião em detrimento de um pensamento epistemológico. Pessoas como o Olavo de Carvalho e outros autores negacionistas, eles estão exatamente fazendo isso, negando a possibilidade de um conhecimento racional mediado pelo método. Não, a ciência diz isso, mas não importa, eu não acredito nisso, eu não penso assim. E a minha opinião é a que vale. Então é a ideia do tudo pode. Né? E isso é um problema, né? Muito grande, muito grande, muito grande. Muito bem. O Caio fez uma pergunta aí, um abraço, Caio. Professor, você acredita que não se faz necessária uma ofensiva da história para cima de certas ideologias dogmáticas, religião, entre outras, e de movimentos autoritários antigos e emergentes? O Wilson viu você tomando essa cachaça e já ficou ali já angustiado, salivando a boca já. O Wilson também nunca tomou uma dose também, o Wilson. Então, o Wilson é meu companheiro de sempre, de todas as horas, né? Então, assim, fomos companheiros no espaço de sala de aula, em debates públicos, em esporte, em hobbies de outra natureza que a gente não pode nominar aqui. Enfim, e é um parceiro para toda hora. Enfim, não tenho nem palavras para nominar o Wilson e todo mundo, né, que está passando aqui para conversar com a gente. Olha, Caio, não tenho dúvida, assim, e eu poderia dizer que é isso que eu faço há 20 anos. Né? Agora, em agosto, completo 20 anos de docência. Né? Eu comecei minha carreira como professor em agosto de 2000. Então, nesses 20 anos, tudo que eu tenho feito é defender uma perspectiva acadêmico-científica e tentar combater o dogmatismo, o conservadorismo, a escalada de um pensamento religioso. Então, eu vi com um desespero muito grande o crescimento desse pensamento neopentecostal no Brasil, primeiramente em Goiânia, depois no Brasil. E desde lá de 2002, eu venho acompanhando e tentando pensar, tentando acompanhar. E eu acho que é necessário uma ofensiva e é necessário que os historiadores e a ciência, de uma forma geral, entenda, né, que a gente está numa arena de batalha e numa disputa. Eu não gosto muito de fazer propaganda, mas esse livro aqui, que é... Pode fazer, que pode. Né, que é a Historiografia Crítica, Ensaios de Analítica e Hermenêutica da História, tem um texto meu
que vem logo depois de um texto do professor Estevão, que está discutindo a perspectiva de historiografia crítica, que eu tento dizer exatamente isso. Nós, enquanto comunidade epistêmica, nós estamos sendo perseguidos, nós estamos sendo caçados. E se nós não reagirmos em uma força igual e proporcional, nós poderemos ser extintos enquanto uma categoria de pensamento. A retirada da história do ensino médio, se não vem a profissionalização da história enquanto ofício, nós vamos ficar sem espaço. Os historiadores vão começar a brigar por postos de trabalho. Isso significa desemprego, sucateamento, perdas de espaço. Então, se nós não reagirmos e identificarmos quem que é, digamos assim, o inimigo principal, ou quais são os inimigos que nós temos que enfrentar nessas frentes de batalha, nós vamos perder. E, ao meu modo de ver, enfrentar a influência que as religiões, sobretudo as religiões de ordem neopentecostal, têm, e a transformação desse carisma religioso em carisma político, como nós vimos nos últimos anos no Brasil, é o grande problema que nós temos que enfrentar. Então, temos que fazer uma ofensiva, né? O que nós fazemos, eles chamam de ideologia, mas o que os pastores, o que as igrejas fazem, não é chamado de ideologia. Então nós temos que equalizar isso. Então se um professor for para a sala de aula e explicar que podem existir sistemas mais justos do que o capitalismo e que existem outras formas de felicidades que vão além dessa felicidade burguesa, ele pode ser considerado um doutrinador. Mas se alguém vai num púlpito de uma igreja e fica ali horas e horas falando que as pessoas têm que votar no Bolsonaro porque ele é um escolhido de Deus, isso não é considerado ideologia. E esse espaço forma uma consciência histórica muito grande, porque é aquilo que a gente já discutiu nos textos Turizem. Toda consciência histórica ela é fomentada a partir de uma cultura histórica. E a cultura histórica ela tem as suas dimensões, a dimensão política, a dimensão estética e a dimensão cognitiva. Então toda a dimensão de uma cultura política, sendo alimentada por esses setores tradicionais, culmina numa consciência histórica conservadora. Então nós temos que despertar o entendimento disso, e sim, eu acho que temos que entender que temos que combater essas narrativas. Porque quem não combate a forma de pensar o passado, perde a sua representação no presente. Então o ataque às ciências humanas evidencia isso. No meu modo... Muito bem, tem uma pergunta aqui do meu aluno Wesley Júnior, que está sempre aqui na live. Um grande abraço, Wesley. Ele faz a seguinte pergunta para você, Luiz. Como você analisa os ataques às ciências humanas, principalmente a história? E qual seria a melhor maneira de contornar essa arena de batalha, como você bem disse? Abraço, manda um abraço para você. Abraço. Assim, eu vejo, né, como um atentado à possibilidade das gerações presentes e futuras compreenderem melhor a eles mesmos e o mundo no qual eles vivem. Atacar a história e as ciências humanas é atacar a possibilidade de um futuro mais justo, de um futuro mais igualitário, de um futuro mais consciente, de um futuro mais emancipado de uma perspectiva naturalizada de história, né? Que é dominado por esses setores tradicionais. Então, assim, como podemos enfrentar, né? Eu acho, como você mesmo disse, Jean, um canal como esse é uma forma de enfrentamento, atuar e combater a Brasil Paralelo nas redes sociais, produzir filmes para combater a Brasil Paralelo. A gente esbarra na questão das verbas, né? A Brasil Paralelo é financiada por empresários do Rio Grande do Sul. Nós, enquanto historiadores, temos a AMPU, mas a AMPU não é uma associação tão poderosa, né? Nós temos os nossos eventos, enfim, mas a AMPU vem tentando criar outros canais de debate, de enfrentamento, de aproximação com o ensino de história, de criar todo um canal de interlocução que aproxime a sociedade em geral do ensino de história, do ensino que é produzido nas universidades. Então esse é um canal. O outro é ocupar as redes sociais, é ocupar o espaço na história pública, é produzir romances históricos, é escrever mangá, é fazer música, é produzir lives, é atuar nas mídias sociais de uma forma geral e estar aberto para as demandas do século XXI. Um dos grandes problemas, talvez, que gerou esse distanciamento da universidade com determinados setores da sociedade foi essa falta de canal de comunicação. Por quê? Porque os historiadores dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, o lugar de debate acadêmico intelectual era o debate era a universidade, era o único lugar onde esse debate se fomentava. Hoje, você vai no boteco ali da esquina, ali tem um debate intelectual acontecendo, porque as pessoas estão buriladas por informações de vários lugares possíveis. Se você se furta a esse enfrentamento em todos os espaços possíveis,
do debate encaminhado a partir de critérios minimamente aceitáveis, você está deixando que outros indivíduos ocupem esse espaço e construam elementos narrativos que vão alimentar uma consciência histórica conservadora. Então, hoje o debate não é na universidade, hoje o debate não é na escola, hoje o debate é em qualquer lugar. Né? Hoje o debate é nas redes sociais, hoje o debate é no seu momento de lazer, hoje o debate é em todos os lugares, inclusive dentro da esfera familiar. Ou seja, enfrentar o bolsonarismo e a influência do bolsonarismo nas esferas pessoais, familiares, é uma tarefa, uma missão de cidadania, no meu modo de ver, de todo mundo que faz história, que gosta da história, que se orienta a partir de uma perspectiva crítica e analítica. Eu acho que não tem como fugir disso. Né? Então, isso é um caminho. Né? Agora, se nós vamos ser vitoriosos nisso, vamos ter que fazer essa análise a posteriori, daqui a alguns anos. Mas eu acho que nós temos avançado bastante. Se você vê a quantidade de acessos ao site da Ampul, ampliou demais. Né? Demais. O livro do Valdeio, o Atualismo, né? Como a ideia de atualismo mudou o século XXI, ele é um dos livros mais vendidos da Mil Fontes. Então, se você tem alguns canais, a gente está entrando nesse espaço, nesse debate, e eu acho que, à medida que o tempo vai passando, a gente vai qualificando também esse debate. Eu acho assim que já foi decretado, né, desde essa popularização do YouTube, né, essas televisões fechadas, essas programações fechadas, né, e aí essa fala sua também concordo plenamente que é hora de criarmos canais de comunicação com uma perspectiva crítica, né, é a hora de nós darmos o troco, né, de fazer produções cinematográficas, mesmo que não tenha nenhum tipo de estrutura para isso, né, com essa live aqui mesmo, né, criando canais no YouTube, né, para nós retomarmos esse espaço, né, na verdade, que foi ocupado por esses indivíduos assim, que não têm nada na cabeça, né, são os indivíduos assim, cabeça de vento, qualquer um abre um canal e fala uma série de besteiras, e aí a sociedade está assim numa condição, né, numa condição assim digamos aí, numa condição social, assim, que acaba acreditando em cada besteira, né, cara? Então, acho que o momento da retomada das ciências humanas é nesse sentido. Né? As pessoas não param mais para checar as informações, reproduzem as fake news, né? Sem checar se é verdade ou não, né? As pessoas acabam acreditando em... para você ter uma ideia, né? Retomada ali da própria teoria, né? Como é que fala? Da terra ali, né? Terraplanismo. Isso, do terraplanismo, né? Então nós temos aí um determinado momento muito complicado no Brasil, né? Sim, já pode elencar mais algumas dicas aí. Então, tem uma pergunta aqui deixa eu mandar aqui. Tem uma pergunta aqui da Dressinha, né? Professor, como você vê a disciplina de História depois desse caos? Melhor, como você vê o papel do professor de História a partir de agora? E aí já emendo da Janai. Professor Luiz, como você lida em sala de aula com alunos bolsonaristas? Realmente é uma coisa muito complicada. Abraço aí, Ricardo. Abraço, Rai. Todos aí que estão na nossa live aí, 202 filmes que entrou agora, Larissa, todos vocês que estão aqui, todos assistem. Gui, Barbosa, todos vocês, um abraço. Guilherme. Tudo bem, Guilherme, Janai, Andressa, todo mundo aí. É muito bom ter esse contato com vocês. Como tudo na vida, eu também sou histórico. Não pela minha idade, né? Não sou histórico, mas não sou pré-histórico. Então, assim, eu fui mudando ao longo da minha perspectiva enquanto professor de história, tanto na época do ensino médio, quanto lá no ensino superior. Então, assim, eu tive determinadas posturas no passado que hoje eu não teria. E que provavelmente, se eu tivesse hoje as posturas que eu tive no passado, talvez eu fosse processado, talvez até responsabilizado penalmente por algumas atitudes que eu fiz. Então, assim, a minha atitude sempre foi de defesa radical da epistemologia, do pensamento acadêmico, do pensamento crítico e da liberdade de ideias, mas de pouca tolerância com uma leitura autoritária, conservadora, centrada naquilo que eu chamo de uma reificação de doutrinas religiosas. Então, eu tive muitos debates, muitos enfrentamentos na minha vida com acadêmicos que quiseram impor a sua opinião
basicamente a partir da sua opinião, sem considerar as leituras que eu estava propondo nas disciplinas. Então, assim, eu sempre fui do enfrentamento. E muita coisa foi positiva, muitos exemplos que foram traumáticos no momento gerou resultados positivos, né? Então, assim, eu não me arrependo de nada que eu fiz, foi uma resposta autêntica para um problema concreto, real, que eu me deparei enquanto professor, e eu acho que todo docente, todo professor passa por isso. Hoje eu tenho uma perspectiva um tanto quanto, sempre foi dialógica, mas hoje, até pela idade, né, tem 20 anos que eu estou em sala de aula, eu tenho mais paciência e tenho também mais instrumento, né, discursivo para dialogar. Mas por essa minha postura, poucos foram os alunos bolsonaristas que me enfrentaram diretamente, eu nunca sofri nenhuma agressão de aluno, eu sempre tive a sorte de ser muito respeitado pelos meus alunos, sempre tentei construir uma relação de amizade, de diálogo, de proximidade, e eu nunca fui atacado, mesmo pelos aqueles que divergiam plenamente, né? Sempre entenderam que eu tinha uma perspectiva, que eu estava tentando propor ela, e eu sempre proponho a partir de um material prévio, uma leitura bibliográfica com a qual eu estou dialogando, então não é a minha opinião, é a opinião de fulano, ciclano, beltrano, e a junção de todos eles. Mas já houve momentos, sim, recentemente, ainda bem que aqui no CPTL nós não temos muitos alunos bolsonaristas, né? Tive um ou dois casos desde que estive aqui, mas sempre foram relações amigáveis, onde a pessoa sempre me ouviu mais, sempre falou, mas nunca entramos numa relação de debate direta, onde esse debate se fizesse em sala de aula. Geralmente, isso é prática na minha trajetória, a pessoa sai e vai reclamar em rede social. Vai reclamar em rede social, eu não estou vendo, e se estiver vendo também eu ignoro, porque eu não tenho essa postura de debater muito em redes sociais, que é uma coisa que eu estou tentando rever. Mas, assim, sempre foi uma relação de enfrentamento. Porque não tem como você pensar uma pedagogia histórico-crítica que não parta do enfrentamento. Porque é a partir das ideias prévias dos alunos, das noções que eles têm, que eu tenho que elaborar as ideias históricas mais complexas que eu tento formar a partir da minha discussão. Então, eu sempre parto das pré-noções. E o enfrentamento eu adoro. Todas as vezes que um aluno vem para o enfrentamento, para o embate, para o diálogo, é um momento de criação, de pensamento, de liberdade, então eu acho fantástico. Óbvio que o bolsonarismo, ele se fecha, né, um casulo, né? Mas, enfim, eu já tenho história na minha trajeção docente em que eu consegui fazer com que a pessoa se despertasse para determinadas perspectivas, abandonar um tradicionalismo, abandonar um certo dogmatismo, e pessoas que depois seguiram carreira na história ou em outras áreas, mas é sempre no enfrentamento. A gente não pode furtar a essa possibilidade do debate, e se existe um momento que é produtivo, é o momento do enfrentamento. Então, assim, se tem um enfrentamento, é necessário. E a universidade tem que ser o lugar onde essas ideias, elas devem ser combatidas. Esse indivíduo tem que se sentir perseguido mesmo na universidade. A universidade não pode aceitar conservadorismo, não pode aceitar autoritarismo, não pode aceitar machismo, racismo, LGBTfobia. A universidade é o lugar de você fazer com que essa pessoa perceba o quão ridículo ela é. Porque, de fato, isso é ser ridículo, né? Para lembrar um narrador aí que eu gosto muito, né, do basquete. Então isso é ridículo. E a universidade é o lugar que mostra a fragilidade dessas ideias. E esse indivíduo, se ele sentir esse mal-estar, ele tem duas opções. Ou abandonar a universidade, ou incorporar determinados elementos dessa discussão e dessa narrativa. E nesse processo a consciência dele pode se alargar. Enquanto docente é isso que eu acredito e é o que eu tento fazer. Muito bem. Na verdade, o nível de boçalidade desses indivíduos é muito grande, né? Então eles têm muito que aprender, né? Pelo fato dos caras apoiarem esse tipo de energúmeno, né? Que está no poder na contemporaneidade, né? Esse indivíduo aí que se auto-intitula um ser, né? O presidente. É um dos piores momentos para esse indivíduo assumir o poder. Então aqui temos mais algumas perguntas. Um abraço aí, Ricardo, né, que está aqui. Mais outra pergunta do Caio. Né? Pensando que vivemos crises das individualidades, não apenas crises na sociedade, como isso pode ou não afetar a construção da consciência histórica para que sirva em uma possível emancipação humana? Aí eu já emendo com a outra do Marlon. Um grande abraço, nosso ex-aluno aí, Marlon, lá dos tempos de Jussara, né? Um grande abraço, Marlon. Boa noite, Jean Luiz. É possível identificar algum ponto, algum momento que vem ou que veio
a provocar tal fragilidade nas pessoas, a ponto de considerar mais opiniões que ciência? Saudades aí, mandou um saudade para todo mundo. Saudade, Marlon, Caio. Enfim, vou tentar responder. Primeiro, eu não acho que é um momento de fragilidade de individualidade. Pelo contrário, eu acho que nós estávamos num momento de afirmação das individualidades, um crescimento de uma memória, né, crítica da escravidão, que fez com que uma identidade da cultura negra afro-brasileira aflorasse, ganhasse a rua, tanto do ponto de vista de uma narrativa, de uma ação política, quanto de uma estética. Né? Então, assim, as individualidades, elas estavam num processo, eu acho que estão num processo de fortalecimento, um crescimento do movimento LGBT, das identidades LGBTQI+, um crescimento do pensamento antipatriarcalista, de um pensamento decolonial. Enfim, essas individualidades, que é um advento da pós-modernidade, elas estavam. Não tem como você pensar a identidade hoje na perspectiva do indivíduo moderno. Hoje a identidade ela é plural, ela é diversa, ela tem que ser pensada para além de um modelo estático, né, de um modelo naturalizado de homem, de mulher, enfim. Essas identidades, elas cresceram por causa do advento da modernidade. O que a gente vive hoje do conservadorismo é uma reação ao crescimento dessas identidades. Então, eu não vejo uma fragilidade dessas individualidades, um momento de enfraquecimento delas, mas um momento de enfrentamento mesmo. Se na década de 90 a pessoa que era homossexual ele tinha dificuldade social e familiar para se afirmar como tal, os negros sofriam bullying abertamente na escola, às vezes protagonizado até por professores, por figuras da administração da escola. Eu vivenciei isso diversas vezes na minha vida. Hoje, nos últimos 10, 15 anos, isso desapareceu, porque zerou uma consciência, leis foram sendo construídas. Esse indivíduo hoje ele consegue se afirmar, se reconhecer. Existem redes de proteção minimamente criadas para atender essas demandas, enfim. Há uma consciência crescente. O que a gente vê, essa onda conservadora, essa onda autoritária, é uma reação a esse crescimento. Então, como diz a minha amiga Mariana Esteves, eu fico sempre tentando ver alguma coisa positiva para elogiar e para valorizar. Então eu vejo isso como uma vitória nossa. Nós estávamos num caminho muito bom, estávamos muito bem. A nossa sociedade estava avançando, não tem como você não considerar esses avanços. Então esse conservadorismo é uma resposta de algo positivo que nós fizemos. O que importa agora é que essas individualidades elas não percam seu espaço. Ou seja, então, os LGBTs não têm que voltar para o armário, a mulher não tem que voltar para a cozinha e para o fogão, o negro não pode achar que o lugar dele é um lugar subalterno. Eles já saíram, já quebraram o armário, já quebraram essa hierarquia, e nós temos que lutar para fortalecer esse movimento de diversidade de ideias. E aí não deixar que essa onda conservadora que quer, como diz a Regina Duarte, né, a ministra da Cultura, fazer com que o lugar de negro seja na cozinha. Porque isso é o quê? Um saudosismo de uma elite que viu o seu espaço sendo perdido. Então, assim, não vejo como um enfraquecimento dessas individualidades, mas como um ataque a elas porque elas estavam crescendo. E eu acho que se existe uma área das ciências que valoriza esse crescimento, são as ciências humanas. Nós temos uma abertura muito grande para essas identidades, porque a história, como dizia e diz, porque está vivo o meu professor Luiz Sérgio Duarte, ela é um saber das relações. Nós estamos sempre tentando pensar as coisas na relação com a pluralidade do mundo. Então, assim, eu acho que é um momento de reação conservadora a esse fortalecimento das identidades. E as reações dos grupos de pesquisa que tem hoje espalhado no Brasil é de fortalecimento dessas identidades, não de retroceder. A ideia é avançar, não é? Parafraseando um filme da minha geração de adolescente, é retroceder nunca, render-se jamais. A lógica é essa. Tá certo. Tem mais perguntas aí? Se vocês tiverem mais alguma pergunta, podem mandar, ficar à vontade. Gostaria de agradecer a todos aí, Leandro, Marinalva. Eu estava respondendo o Caio, Jean, mas eu não respondi a outra pergunta. Você poderia reformular? Faltou a do Marlon. A do Marlon. É possível identificar algum ponto, algum momento que veio, né, a provocar fragilidade nas pessoas, de considerar, ou seja, de acreditar mais nas opiniões do que na própria ciência? Olha, abraço Marlon, professor lá em Itapiapuã, foi aluno nosso lá em Jussara, enfim, muita saudade. Muito bom poder falar com você aqui, mesmo à distância. Agora tem que ser à distância, todo mundo tem que ficar em casa, né?
eu acho que é difícil você localizar um momento. A nossa cultura é uma cultura conservadora, né? Então, identificar um momento onde esse conservadorismo deitou raiz, você teria que considerar diversos momentos da nossa sociedade. Por exemplo, só dar um exemplo, né? O nosso primeiro partido político, antes de existir Estado, chamava-se Partido Conservador, né? Como assim? O nosso primeiro partido é um partido conservador. Vai conservar o quê? Não tinha Estado, não tinha educação, não tinha saúde, não tinha serviço público, não tinha nada. Mas o primeiro partido, ele surge para conservar. Conservar o quê? Conservar uma herança portuguesa, uma herança patriarcal de um homem branco colonialista. Então isso diz muito sobre quem nós somos enquanto sociedade, né? Nosso primeiro esforço de pensamento político, social, foi um esforço de conservar. Conservar algo que a gente deveria ter que romper. E até hoje não conseguimos, né? Então, assim, é difícil um momento. Mas se você pegar, por exemplo, a História da Historiografia, que é a revista mais influente na minha área, de teoria e história da historiografia, em 2018, publicou um texto onde o Rodrigo Oliveira, que é uma pessoa muito atuante nas redes sociais, nos jornalistas livres, e que tem atuado nesse combate ao bolsonarismo, né? Tem um capítulo lá naquele livro do Fake é o Fato, que é um livro que analisa o fenômeno conservador do bolsonarismo, né? Eu ainda não comprei ele, infelizmente, mas quero comprar. Mas eu conversei com o Rodrigo sobre isso. Ele analisa que houve um momento na constituição da história enquanto disciplina, lá entre 1975 e 1979, que foi o momento da consolidação dos programas de pós-graduação no Brasil, em que os historiadores, enquanto categoria, para poder constituir os programas de pós-graduação em plena ditadura militar, eles se eivaram do debate público e ocuparam um papel mais burocrático, cuidando das suas próprias vidas e entrincheirando nas suas pesquisas cada vez menos interessantes para as demandas de uma sociedade que gritava por democracia, pelas diretas já. Ele analisa lá como que os historiadores, né, meio que ignoraram essa demanda social. Então, assim, comprando o argumento, né, do Rodrigo Oliveira, talvez ali seja um momento onde, enquanto categoria, os historiadores fizeram a opção política de não ir para a rua, não brigar com o status quo instituído, porque eles estavam se institucionalizando enquanto programa de pós-graduação, entre 75 e 79. Então é um texto interessantíssimo, entrem lá na revista História da Historiografia, baixem ele, lê. Eu acho que ele responde isso que você está querendo pensar, viu, Marlon? E um abraço, tudo de bom aí para você e todos os amigos aí de Itapirapuã. Muito bem. Um abraço também para o Clebson Henrique, nosso amigo aí de infância, né, que acabou de entrar. Vocês não sabem, eu e o Luiz Mento estudamos no ensino médio, né, Luiz? Uma vida sofrida e desgraçada, até ingressarmos na universidade, né, e conseguirmos aí romper com essa limitação, né, imposta pela própria sociedade, né? Então é sempre um prazer falar contigo. Um abraço aí para a Aldávia, cara. A Aldávia aí está na live, Suelen Cerqueira, aqui também temos Cintia Lohane, acabou de fazer uma pergunta aqui, já vou mandar, Vitor Clécio, Marinaldo, todos que estão aí, um abraço. Cintia Lohane mandou uma pergunta aqui, professor, na verdade é o meu aluno Alan que está usando o Instagram da esposa dele, né? É o Alan, ele já tinha me avisado. O Alan, professor, em qual fonte, né, documentos em que se basa o Brasil Paralelo para construir uma narrativa histórica tão distorcida e que vem ganhando credibilidade? Inclusive, quem me falou sobre esse Brasil Paralelo foi o Alan, né? A gente trocou uma ideia bem extensa, né, no WhatsApp na semana passada sobre essa questão, né? E esses indivíduos são bem autoritários, falam com a convicção de como se eles fossem formados na Harvard, né? Os indivíduos assim com um senso comum muito grande, né? Os caras não têm aprofundamento histórico em nada, não têm acesso a nenhuma fonte, a nenhuma pesquisa historiográfica ou bibliográfica, e trazem embasamentos, né, muito próximos ali da obscuridade, né? Uma coisa assim, uma aberração, né? Não dá nem para chamar isso de ciência. Então aí a gente trocou uma ideia com relação a isso. Então ele falou, olha, professor, em que documentos que ele se embasa, né? Para distorcer tão cegamente, né? Para distorcer esse passado histórico, por exemplo, da ditadura militar e de outros fatos históricos no Brasil? Então, assim, a pergunta é interessantíssima, né, de natureza complexa. Eu até convido o Alan, não sei se ele conhece o Fernando Nicolazzi, é um historiador da nova geração, brilhante, assim, ele tem se dedicado muito a essa questão de usos do passado e história pública. Ele é professor lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
acho que semana que vem, eu não tenho a data, ele vai fazer uma live sobre os vídeos da Brasil Paralelo. E ele tem diversos textos sobre isso. Então eu acompanho muito o que Manda ele para mim faz. que eu envio para ele, Luiz. Manda para mim que eu envio para ele. Ele tem diversos textos. Então, assim, a Brasil Paralelo, ela trabalha com a concepção de história. Inclusive, ele tem um vídeo chamado assim, a Brasil Paralelo ensina história? Ele vai dizer que sim. Mas qual história que a Brasil Paralelo ensina? É uma história magistra vita, é a concepção de uma história exemplar, que é a concepção de história monumental do século XIX. Essa ideia de um sujeito histórico nacional, que é o homem branco, ou uma mulher subserviente a esse projeto patriarcal desse homem branco, aonde o negro ele aparece sempre no sentido de minimizar a sua importância. Se você pegar os documentos, sobretudo do século XIX, da historiografia do século XIX, uma historiografia política, você vai encontrar alguns elementos para justificar essa questão. Mas se você lê vários textos que o Fernando Nicolás vem mostrando, eles distorcem, inclusive, imagens. Por exemplo, tem uma imagem lá que eles atribuem ao período atual. Agora eu esqueci exatamente o ponto, que é uma imagem do garimpo de Serra Pelada. Eles pegam a imagem, descolam ela de um contexto, né, totalmente fora da realidade, e produzem uma narrativa a partir disso. Mas eles trabalham com fontes que foram produzidas por autores periféricos, autores que a historiografia não considera. Por exemplo, eles negam essa contribuição de uma historiografia que a academia incorpora. Eles vão pegar autores que, por exemplo, hoje, do ponto de vista de uma historiografia atual, eles perderam espaço. Se você for pegar a obra do Francisco Adolfo Varnhagen, por exemplo, toda ela é praticamente uma detração do negro e do índio. Só que a historiografia atual não dá ênfase a essa leitura, porque tem uma outra perspectiva. A Brasil Paralelo, ela tenta pensar essas experiências, sempre centrada num sujeito. Qual que é o sujeito? É o homem branco português. Então é um projeto de uma leitura eurocêntrica da história do Brasil, que afasta ou que enviesa a leitura sobre o negro e sobre os povos originários, minimizando a importância e o lugar delas. Né? Então esse texto que foi publicado na Fundação Palmares, a defesa deles é essa. Não, os negros eram escravistas, eles eram racistas, porque em Palmares existiam escravos. E aí eles vão levantar fontes, né, que não se justificam. Né? Grande parte das fontes não se justificam. Só que você precisaria de um trabalho de pesquisa mais detalhado para acompanhar isso. Né? Eles trabalham com, na sua grande maioria, reportagens que trabalham com repórteres e não historiadores, mas tem historiadores lá presentes. Então, assim, o Fernando Nicolás ele tem diversos textos pequenos e vídeos e lives onde ele analisa e ele descaracteriza essas fontes. Então, assim, já tem toda uma pesquisa sobre isso. Eu não tenho domínio amplo dela, mas eu te indico o Fernando Nicolás, que com certeza vai resolver essas suas carências. Então, assim, não há subsídio em fonte, há mais uma opinião. Você vai encaixando aspectos mínimos da realidade numa teoria, que é a teoria de sempre, essa teoria de uma história eurocêntrica, centrada no homem branco português, que coloca o negro e as populações originárias, as mulheres, qualquer tipo de outro sujeito fora dessa escala de pensamento. Então, assim, fonte é muito pouca, ela não se sustenta do ponto de vista da fonte. Inclusive, essa live que ele vai fazer semana que vem é para debater exatamente isso. Existe uma falha, um buraco muito grande. Mesmo do ponto de vista da interpretação, as fontes não se sustentam. É uma tentativa de forçar a realidade a uma teoria. Muito bem. Luiz, a Sueli está pedindo para você repetir o livro que você citou, ou disponibilizar o nome dos livros, né, para o pessoal que está aqui na live e depois ter acesso. Gostaria de dizer para vocês que eu vou salvar essa live, ela vai ficar lá para vocês acessarem hoje e amanhã, e depois vou disponibilizar no meu Instagram, no meu YouTube, tá? Depois eu mando o link lá para o Luiz e coloco também lá no meu Instagram. Quem não segue o meu Instagram aqui, podem seguir também, né? Genzídio, Ciências Humanas. Segue também o Luiz Carlos Bento, que é novo aí, fez o Instagram para participar dessa live, Luiz. Mas já está dominando muito bem, né? E gostaria de sugerir também, né? Podem seguir o Luiz. Então, aqui temos mais uma pergunta do Wilson. Idealismo orgânico e idealismo constitucional foram duas categorias utilizadas para explicar o Brasil, para lembrar um sociólogo conservador. Que categoria é possível identificar para explicar o Brasil hoje, Luiz? O Brasil da contemporaneidade? Uma pergunta complexa, né, cara? O Brasil não conhece o Brasil, né? Já dizia
Aldir Blanc, né, o saudoso Aldir Blanc, que morreu aí recentemente, né? Se não conhecia no passado, imagine agora com essa confusão histórica, né? Que quebra-cabeça é esse que o historiador vai ter que fazer para conseguir contar essa história aí num futuro próximo, né? Então, assim, primeiro, né, acho que a gente tem até que brincar com essa questão. Acho que se existe uma categoria que nos ajuda a entender o que é o Brasil, ela vem da psicanálise, a esquizofrenia mesmo. Nós temos uma situação de esquizofrenia coletiva. Né? Acho que fora disso não dá. É igual eu tentei dizer na primeira parte da live. Parece que você está num episódio do Black Mirror, de Dark, sabe? Parece que é um mundo bizarro, é uma coisa que não se encaixa dentro de uma lógica racional. Se há 5 anos atrás, né? Desculpa a interrupção, Luiz, mas só assim, se há 5 anos atrás eu falasse para você, olha, nós vamos ter um indivíduo bizarro no poder, né? Os conservadores vão tomar os ministérios, né? Vai ter ministro falando que viu Jesus na goiadeira, né? Vai ter indivíduos malucos defendendo terraplanista. Eu falei assim, não, que mundo é esse? Tá viajando. Há 3 anos atrás, olha quanta coisa mudou de lá para cá. Você tem indícios, por exemplo, no simpósio da AMPU em 2017 em Brasília, eu me lembro que a gente reuniu lá uma grande geração de jovens pesquisadores, debatendo isso, e todo mundo era unânime, em dizer, não, o Bolsonaro não vai, né? Isso era em 17. Não dá, a grande mídia vai acabar com ele. Quando o sistema político entrar em vigência, ele vai ser consumido, enfim, não vai chegar. Mas, enfim, historiador não é bom em fazer análise de futurologia, então a gente sempre peca quando faz isso. Mas, assim, então acho que seria uma esquizofrenia, mas essa esquizofrenia, ela tem que ser entendida, ou seja, tudo isso que a gente está vivendo, ela foi produzido. É um fenômeno histórico de emergência, de valores conservadores na nossa sociedade, muito similares a outros exemplos históricos, como a escalada do conservadorismo na Europa, nos anos 20. Se você ler lá o Wilhelm Reich, as psicologias de massas do fascismo, você encontra fenômenos para você entender o que está acontecendo atualmente. Então, assim, o discurso do Bolsonaro, ele empodera o homem médio, o homem ignorante, o homem ressentido, o homem que é machista, mas que por não ter conseguido estudar, ele no trabalho, ele tem que ser obediente a uma mulher, ou a um indivíduo que é afrodescendente, ou que às vezes é descendente de povos originários. E a única coisa que ele tem para se agarrar é esse tradicionalismo tacanho. Não, eu sou homem, branco, eu não sou negro, eu não sou mulher. Isso ainda é um discurso que aproxima e que aglutina pessoas, esse conservadorismo arraigado na nossa cultura. Né? Então, assim, isso foi produzido. E isso tem uma larga historicidade. Isso tem a ver com a nossa formação desde lá da construção do Estado Nacional, da experiência colonial, do que foi a nossa experiência histórica. Então, assim, se não tem uma categoria precisa para a gente entender, dá para a gente espelhar numa perspectiva de história comparada, com base no que foi na Alemanha, no que foi na Itália, em outros países, em Portugal, Espanha, essa escalada do conservadorismo. E, às vezes, a sensação que você tem é de incompetência. Por exemplo, esses dias eu estava conversando com a minha esposa, um abraço a ela, um abraço à minha filha, que eu acho que está acompanhando aí, é uma sensação de impotência, por exemplo. Eu me lembro de um livro, né, que eu tomei contato com o João Alberto, que é o livro Rinoceronte, do Geni Ionesco, que ele narra uma situação de uma pessoa que mora numa cidade do interior, e à medida que o tempo passa, ele vai encontrando com vários rinocerontes. Ele vê um rinoceronte hoje, amanhã ele vê 3, no outro dia ele vê 4, no outro dia ele vê 5, no outro dia ele chega em casa, e todo mundo no condomínio dele é um rinoceronte. E aí ele vai esconder na casa da senhoria, que alugava os quartos para ele, e quando ele está conversando com a senhora, a cabeça dela vai inchando, e vai saindo um galo, vai virando um chifre, e ela vira um rinoceronte, e ele foge. E aí ele vai para a casa da namorada e começa a conversar com ela, e a namorada também vira um rinoceronte. E aí todo mundo vai virando um rinoceronte, e ele se esconde num lugar, e ele vê os rinocerontes correndo, brincando, pulando, conversando, fazendo festa, e aí o telefone começa a tocar. E aí, quando ele atende o telefone, são os rinocerontes com aqueles barridos, gritando, né? E ele vai ficando incomodado com aquilo. E com o tempo, o barrido do rinoceronte, que era apenas um grito, um zurro, começa a fazer sentido. E ele começa a entender o que os rinocerontes estão fazendo. E os rinocerontes começam a convidar ele para ir e ser incorporado pelos rinocerontes. E ele, por um momento, ele quase se deixa seduzir pelo discurso e quer se tornar um rinoceronte. Só que aí, num momento assim, quase apoteótico do livro, ele pronuncia umas palavras em francês, onde ele diz, eu jamais serei vencido,
não aceito me tornar um rinoceronte, eu sou um indivíduo humano. Ainda que ninguém entenda a minha linguagem, ainda que ninguém entenda o meu pensamento, e que não tenha ninguém para me conversar, eu sei que a minha forma de pensar é a certa. Esse livro é uma tentativa do teatro do absurdo narrar a escalada da experiência do conservadorismo e do autoritarismo na França. Como que as pessoas foram gradativamente sendo seduzidas por um discurso conservador e autoritário, que quando os alemães invadiram a França, metade da França estavam aptas a aceitar os alemães como dominadores. Então, assim, o que eu vejo hoje no Brasil é muito isso. As pessoas gradativamente foram sendo seduzidas por esse discurso conservador. Mas por que foram seduzidas, né? É o nosso exercício, enquanto pesquisadores, enquanto intelectuais, enquanto professores, questionar o porquê, entender esse processo para a gente tentar desfazer isso aí. Porque assim, a nossa função é descolonizar a cultura, é produzir um pensamento descolonizador, um pensamento decolonial, é avançar nessas escalas, é romper com esse eurocentrismo. Então, assim, não tem uma resposta, assim, não tem uma categoria. O que a gente está vendo, eu acho que os historiadores do futuro vão nominar e vão conseguir categorizar de uma forma mais precisa. Mas não tem como a gente não comparar com a escalada do conservadorismo em outras escalas. E aí, de alguma forma, responde a pergunta do Luciano lá atrás, que ele fez e eu acabei não respondendo. Mas não tem como você não pensar essa escalada do conservadorismo sem ser numa perspectiva global. Porque você tem o uso das redes sociais para fomentar esse tipo de pensamento. E o anticientificismo, o anti-mídia tradicional, ele faz parte do discurso desse modelo de pensamento. E por que esse modelo de pensamento seduz? Porque ele ocupa o espaço que foi deixado pelos intelectuais, pela educação, pela televisão, por outros espaços. E ele acaba construindo uma consciência. A educação falhou? A educação no Brasil falhou? A perspectiva crítica falhou? Cara, eu acabei de produzir um livro, acabei de publicar um livro, né? Com o título Fotografia Crítica, né? Então eu não acho que o pensamento crítico, que a educação falhou. Eu acho que ela poderia ter sido eficaz para uma grande maioria de pessoas e não foi. Por exemplo, eu não posso dizer que a educação falhou, porque eu e tenho você para comprovar que a educação vale a pena, que a educação funciona e que ela é capaz de transformar, não apenas do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista intelectivo, cognitivo. Quem somos nós hoje? Não somos lá grande coisa, somos jovens professores já no meio da carreira. Mas quem éramos nós há 25 anos atrás? Jovens de periferia, excluídos, sem lugar de fala, sem poder econômico, sem o mínimo de domínio da língua portuguesa, trabalhando em serviços precarizados durante o dia, estudando durante a noite e tentando conquistar um espaço com uma rebeldia, muitas vezes que nem nós entendíamos, né? Mas que aos poucos uma oportunidade foi dada, nós conseguimos entrar na universidade no momento em que a universidade ainda era muito restrita, era a lógica do vestibular tradicional, e gradativamente, com o contato com o conhecimento, eu me lembro quando nós começamos a ler autores como o Hegel, parecia não fazer sentido, a gente apanhando, aí quando a gente encontra um Nietzsche, encontra um Marx, né, encontra um Weber, e a gente começa a produzir sentido a partir dessas leituras, a entender o nosso mundo, a compreender a nossa exclusão, e aí aparece uma oferta de trabalho, a gente começa a entrar em contato com alunos, aprendendo, e quem somos nós hoje enquanto cidadão, não enquanto indivíduo econômico, enquanto CPF, né? Enquanto propriedade, direito à propriedade. Hoje nós somos cidadãos, somos duas pessoas, né, que, do ponto de vista humano, nós estamos realizados, porque nós conseguimos escapar ao lugar social que a sociedade delegou para nós. Qual era o lugar social que a sociedade naturalmente nos impôs? Ser morto na periferia, como usuário de drogas, ou estar lá na periferia, vivendo numa situação extremamente pauperizada, sem conseguir como entender... Vários da nossa época morreram, né, Luiz? Como vários da nossa época morreram. Como vários da nossa época perderam-se pelo caminho, morreram ou não conseguiram trilhar a trajetória que nós conseguimos trilhar, como o Clébson conseguiu trilhar, como o Reginaldo... O Jadson acabou de entrar aqui na live também. Como o Teco conseguiu, como o Manuel conseguiu. Mas para cada um Manuel, para cada um Teco, para cada um Jean e um Luiz, centenas ficaram na periferia esquecidos, mortos pela polícia, sem voz, sem direito. Então eu não posso dizer que a educação não funcionou, que a educação fracassou. Eu acho que a educação é um caminho fundamental para o desenvolvimento humano. Só que ela pode atingir uma parcela muito maior da sociedade. Eu acho que essa é a nossa missão. Universalizar
a educação, tentar universalizar o raciocínio crítico, tentar universalizar a oportunidade de que pessoas possam trilhar caminhos semelhantes aos nossos. E isso só vai ser possível se a oportunidade for dada, se a escolha for feita. Então eu não acho que a educação falhou. Eu acho que as escolhas individuais, elas incidem muito nas escolhas sociais. Então, assim, eu acho que ela é ainda um caminho viável, um caminho fundamental, mas que ela poderia ser mais eficaz. E isso passa pelo desenvolvimento de políticas públicas de larga escala, que é uma coisa que começa no Brasil e que depois desaparece. Isso começou lá com a LDB, e depois você tem o esfacelamento dela. Você começa isso no início dos anos 2000, a ampliar a oferta de educação, e hoje nós temos o arrefecimento desse modelo. Mas eu não acho que a educação fracassou, não. Eu acho que determinados elementos nela podem ser ajustados. Mas se existe um caminho possível para a transformação social, esse caminho vem pelo fortalecimento de uma consciência crítica da sociedade. E isso passa pela formação humana. E as ciências humanas ocupam um lugar fundamental dentro delas. Não tem como negar isso no meu modo de ver. Excelente. Luiz, tem vários pedidos aqui, viu, das pessoas aí com relação ao livro, né? Pedindo até para você fazer um sorteio aí, para você fazer um sorteio aqui depois da live desse livro, viu? Então já fica aí Então, as cobranças, viu, do público que está te assistindo aqui. O pessoal já está favorável aí. Na verdade, aqui na live a gente já fez, né, nesse canal aqui, eu estou devendo um sorteio passado, mas já fizemos uns 3 sorteios de livros, né? Dos outros palestrantes. Então, sempre é uma tradição palestrante que vem fazer um sorteio. Você se compromete, então? Eu vou mandar o livro para você sortear, assim que puder. Ótimo, então. Beleza, então. A gente já faz um sorteio virtual, e aí, assim que chegar para mim, ou se for daqui, ou se for daí, né? Então, vai depender, né, de quem for participar. E aí eu já envio, né? Eu me comprometo a mandar pelo Correios, tá bom? Não, bacana. Vamos fazer. Estou dentro. Pode contar comigo. Conhecimento tem que ser compartilhado para ser criticado, senão ele não cumpre o seu papel social. Muito bem, ó, o Diego está falando que minha bolsa não caiu, né? Me dá de presente. Mariana Esteves também quer participar do sorteio do livro, ou seja, é uma realidade triste, né, Cruel? O Teco afirma aí, não foi oportunidade de entrar na universidade, mas sim mostrando que a educação não falhou com vocês, porque tiveram professores para se espelhar neles. Muito bem. Eu gostaria que, nos minutos finais, Luiz, para você fazer um amarramento, temos aí 1 minuto, 1 a 2 minutos para você fazer esse fechamento, porque a guilhotina já vem ali de novo do Instagram, já estamos chegando a 2 horas, passou muito rápido, que eu nem vi, foi muito bacana a participação de todos, tá? Então já gostaria de agradecer imensamente, né, a sua participação, e aí deixar aí 2 minutos para você fazer um fechamento aí. Então, assim, a minha fala só poderia ser de agradecimento, é a minha primeira experiência nas redes sociais. Eu fiquei um tanto quanto acabrunhado no início, agora eu já me soltei um pouco. Eu acho que esses canais, eles são fundamentais para a gente atingir públicos cada vez diversos e numa perspectiva clarificada, ou seja, nós estamos atingindo públicos em estados diferentes da federação, isso é muito importante. Então, assim, eu sou um visionário da educação, eu devo tudo que eu tenho à educação, eu vivo da história e da educação há 20 anos, praticamente. Ela me transformou enquanto sujeito, enquanto homem, e, assim, eu até me emociono, porque as pessoas não entendem o que é lutar e vencer, com base... Muito bom. Para vocês terem uma ideia, né, eu e o professor Luiz aí, né, lutamos bastante para finalizar o ensino médio, cara. Chegava alguns dias que a gente não tinha dinheiro, por exemplo, para pegar ônibus, né? A gente rachava ali, dividia o dinheiro para pegar ônibus para conseguir terminar o ensino médio e falo isso aqui tranquilamente numa boa. Hoje aí nós conseguimos, pelo menos como eu conversando com o Luiz direto, conseguimos agora tirar o pescoço da lama, né? Só falta o resto do corpo. Mas muito bom, né? Eu gostaria de agradecer a todos aqui. Pode falar, Iris. Não, então é isso, assim, eu me emociono porque assim, a educação tem um potencial transformador, né? Então não é à toa que o Paulo Freire é atacado, porque assim, é um intelectual brasileiro que apostou na educação como mecanismo de transformação social. E assim, a transformação social ela não agrada os poderosos, né? Porque eles defendem o status quo que os beneficia, né? O Weber diz que todo indivíduo que é naturalmente beneficiado, ele sente o desejo de naturalizar o seu benefício como se fosse algo natural e esconder a historicidade dessa relação que
privilegia ele em detrimento de outros, né? Então a educação ela tem o poder de despertar as consciências humanas, de fazer com que o indivíduo ele consiga contribuir não apenas numa escala utilitarista para a sua vida social enquanto profissional, mas numa escala coletiva, e ela tem um poder que nós não podemos negligenciar. Então, se eu defendo a educação, eu defendo a universidade pública, a escola pública, porque ela transforma. Se não transforma todos como deveria transformar, é porque nós, enquanto sociedades, temos que aprimorar aquilo que temos de bom, aquilo que serve como um mecanismo de transformação. Mas já conseguimos avançar em diversos momentos. Você tem diversas pessoas que são vitoriosas simplesmente pelo fato de se proporem a estudar, a ocupar o espaço da sala de aula, a enfrentarem e lutarem contra a condição que é naturalizada por uma elite que atribui a eles um lugar de exclusão. Ninguém nasceu para ser excluído, ninguém nasceu para ser menosprezado, ninguém é feliz sendo ignorado, menosprezado e sem oportunidade de vida. A felicidade, ela não é um dado, ela é um processo. E ela se constrói de forma dinâmica na relação desses indivíduos com a sua própria vida. E isso passa pela ideia de autonomia, de conquista, de construção. E se tem uma área que nos ensina que tudo é possível dentro de uma relação onde o trabalho e a razão oriente a vida, são as ciências humanas. Então, assim, a educação tem um poder muito grande de aproximar pessoas, de transformar pessoas e de transformar a sociedade de uma forma geral. Então, quando você vê o Paulo Freire sendo atacado, né, tem um motivo, é porque esse cara incomoda, é porque as ciências humanas incomodam, é porque os historiadores incomodam. E nós temos que continuar incomodando, porque aquilo que nós somos capazes de perceber, de pensar e de questionar, a grande parte da sociedade não é capaz. Isso define o nosso lugar e também a nossa responsabilidade social. Então, a responsabilidade social do professor de história, do historiador, ela é muito grande, porque nós estamos lidando com pessoas. E quando nós lidamos com pessoas, nós lidamos com um universo de possibilidades que escapam a nós mesmos, mas que passa por nós a possibilidade de ajudá-los a encontrar um caminho, que não é o nosso, mas é um caminho que eles têm que encontrar. E buscar esse caminho só é possível através da consciência. As pessoas não são robôs, embora algum pode dizer, não, eu sou o robô de fulano de tal. As pessoas respondem à programação. Mas a educação ela pode mudar essa programação, ela pode qualificar essa programação. O Urizen tem um livro chamado É Possível Mudar o Ontem. E eu digo, é possível mudar o ontem. Não no sentido ontológico, o que passou, passou. Mas eu posso aprender que os meus problemas do passado podem me ajudar a melhorar o meu presente para que eu consiga construir um futuro melhor. E não fazer como a Regina Duarte. Sempre houve morte, então as mortes de hoje não interessam. Esse pensamento tacanho só pode existir dentro de uma perspectiva conservadora, totalitária, que nós temos que rechaçar em todos os limites, em todos os momentos. Abraço Excelente. a todos, muito obrigado. Assim, Obrigado. uma satisfação falar com todos os colegas. Mariana, minha colega de trabalho, meus alunos do passado, meus alunos do presente, os amigos de vários momentos. Estar com vocês e conversar com vocês é algo que me empolga, que me anima, e o meu nível de adrenalina está lá em cima. Muito bem, deixa aqui um abraço fervoroso, mesmo que de forma virtual, né, para os seus alunos aí, que eu também não conhecia, mas já venho aqui mandando os abraços também, né, um abraço para todos, foi muito prazeroso, e aqui eu gostaria de finalizar com uma frase do Bertolt Brecht, chama-se, com o poema do Bertolt Brecht, Ah, desgraçados, um irmão é maltratado e vocês olham para o outro lado? Grita de dor o ferido e vocês ficam calados? A violência faz a ronda e escolhe a vítima. E vocês dizem, a minha ele está poupando, vamos fingir que não estamos olhando. Mas que cidade, que espécie de... Que cidade, que momento terrível, né? Que momento é esse onde idiotas conduzem um cego, né? Mas vamos aqui seguir na resistência, porque a realidade vai mudar, né? Vamos lutar para essa realidade mudar e vamos fazer essa contraofensiva aí, sempre na esperança que os dias de luta vão chegar. Os dias de luta nós estamos passando por ele, mas os dias de glória nós vamos passar, nós vamos chegar, tá bom? Um abraço para todos, muito obrigado, Luiz, muito obrigado a todos vocês que cestaram aqui nas Ciências Humanas. Palavras finais, Luiz, manda aí. Um abraço para todo mundo aí que participou da live, assim, foi uma satisfação muito boa poder rever os amigos, pessoas do meu passado, do meu presente, e com certeza essa relação, para mim, ela vai ser muito produtiva, porque tudo que eu fui obrigado a pensar aqui, a refletir, a dialogar com vocês,
me ajuda a entender o meu lugar no mundo, a minha forma de atuar como profissional. E a ideia é, enquanto a vida, a esperança. Vamos tentar sempre acreditar. Não esperança no sentido cristão. Eu não sou cristão, eu não sou religioso. Esperança no sentido de esperar. Esperança é, eu quero isso e eu vou conseguir. Mas eu vou conseguir com o meu trabalho, de acordo com o meu planejamento, com a minha razão. Isso não vai ser dado. Nada vem, nada é dado. A sociedade não dá nada para ninguém. Patrão não dá emprego. Né? Se você quer alguma coisa, você tem que buscar. Gente, um abraço. 5 segundos, um abraço para todos. Boa sexta-feira, bom final de semana.